Oiê, tá uma chuva aqui em Portugal, vou virar pra vocês verem. Ah, não dá pra ver, mas olha meu óculos. Eu tava agora conversando com uma amiga, a gente almoçou, teve um papo super bacana, a gente falou da espiritualidade, das coisas de Deus, dessa nova fase na nossa vida. E agora eu tô indo pro ginásio pra cuidar do meu corpo físico. E aí eu senti vontade de parar aqui rapidinho pra falar desse assunto que a gente tava comentando, só fazer uma continuação do assunto aqui com vocês. Vocês sabem que eu tenho vocês como amigos, assim, amigos virtuais. Eu me mudei para Lisboa, para Portugal, tem um ano e meio. E nesse período de um ano e meio eu tive poucas oportunidades de criar relações afetivas de fato com as pessoas. A Yara é uma dessas, é uma amiga muito querida. E a gente estava conversando agora sobre espiritualidade e tal. E eu queria vir aqui dar uma dica hoje para vocês. Como a gente sabe se os nossos amigos, quem está na nossa sintonia, se está numa vibração alta, positiva, ou se é uma pessoa que coloca a gente para trás. É sobre isso, é sobre esse papo rápido que a gente vai conversar hoje. Roda a vinheta. Eu sempre falo muito disso aqui, que um dos maiores ganhos que eu tive com a ressonância não foi dinheiro, não foi carro, não foi namorado, não foi nada disso, mas um dos maiores crescimentos que eu tive foi interno. Foi um amor próprio, uma aceitação. E além disso, outra coisa que eu senti que foi um super ganho foi que a minha cabeça mudou. Hoje, se eu tiver que conversar sobre um assunto, o primeiro assunto que eu sempre vou procurar vai ser falar de espiritualidade. Isso não acontecia antes, eu tinha um pouco de vergonha, às vezes eu tinha até um pouco de preguiça de falar sobre o tema, mas agora não, eu consigo passar horas falando sobre espiritualidade, sobre ressonância, sobre reiki. E, e naturalmente, quanto mais a gente faz um mergulho pela espiritualidade, algumas pessoas já não fazem mais parte dessa nova vibração. À medida que a sua consciência vai expandindo, à medida que você vai tendo um crescimento interno, algumas pessoas vão saindo da sua vida, e isso é natural, porque alguns traços do comportamento dessas pessoas vão ficando mais evidentes, e aí você percebe que aquilo não é muito condizente com a sua nova fase, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um colega aqui de Portugal que ele é muito materialista, só fala dinheiro o tempo todo. E eu sentia que aquilo me incomodava um pouco, porque às vezes eu queria falar de outros assuntos, eu queria falar de espiritualidade, eu queria ter um assunto mais cabeça, mais família, e eu percebia que ele só queria falar de metas, objetivos, de conquistas, de compra. E, e aí, naturalmente, a gente foi se afastando. Isso que eu tô falando não é nenhuma novidade, é bíblico, tá na Bíblia, e a Bíblia fala que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, eu acho que isso é um dos exemplos mais fáceis da gente perceber se a pessoa tá na mesma vibração que a gente, se é uma pessoa que eleva a nossa frequência ou se é uma pessoa que nos coloca para baixo. Então, perceba as amizades que vocês têm e perceba o tipo de comentários que quando você tá com determinada pessoa, qual é o tipo de comentário que aquela pessoa te induz? Por exemplo, esse cara que eu dei de exemplo agora, toda vez que eu estou com ele, ele sempre quer falar de objetivos financeiros, de metas. Agora ele está fazendo um curso de profissionalizante. Ele sempre quer falar de comprar coisas, roupa, carro, cursos. O que não é mal, é dele. Eu tenho um outro amigo não, um outro colega de trabalho, ex-colega de trabalho, que toda vez que a gente se encontra, ele só quer falar de sexo. É sexo o tempo todo. O fato de eu estar sublinhando essas características dessas pessoas não significa que eu tenha. Esses dias uma seguidora fez um comentário que eu não gostei muito, eu achei que foi um pouco de mau tom. Ela falou que se eu estava olhando isso, essa energia no outro, é porque tinha em mim. Não necessariamente. Se eu percebo que uma pessoa rouba, que ela é ladra, e em algum momento eu vou contar alguma história e sublinho esse traço de personalidade da pessoa, não significa que eu seja.
Agora, eu acho que quando aquela pessoa me incomoda muito, de um nível de que eu ficar estressado, de mexer comigo, aí sim aquela energia está dentro de você. Mas nesse caso não, eu posso passar horas conversando com esse meu colega sobre materialidade, que isso não me incomoda, não é um assunto que, apesar de eu me sentir em muitas das vezes superficial, gostar de coisas materiais, não é um assunto que me incomoda, ou falar de sexo, ou enfim, não é nada que me incomode. Mas eu tenho percebido que com o passar do tempo, com a espiritualidade, eu tenho tido mais vontade de ter outros tipos de conversa. Então, e eu falei das amizades, mas isso pode ser para tudo. Pode ser para música também, pode ser para filmes, porque tudo isso a gente está se nutrindo, são conhecimentos que a gente vai se nutrindo. Quando a gente escuta, por exemplo, uma música, sei lá, da Ivete Sangalo macetando, existe um cunho, um sentido denotativo, conotativo que aquela música quer trazer. E o nosso cérebro ele vai se absorvendo disso. Quando você assiste um filme de assassinato, de morte, de traição, também o nosso cérebro vai assimilando essas informações. Agora, quando você procura elevar sua vibração com comentários, com músicas, com filmes, com pessoas mais vibrantes, a sua vida fica muito mais vibrante também. E aí eu tava conversando com a Yara, a gente começou no café da manhã, já 8 horas da manhã, e agora são 2, a gente ficou das 8 às 2 só falando de coisa boa, de espiritualidade, de igreja, a gente falou de família, a gente deu exemplos das nossas famílias, a gente... Sabe quando você termina o papo e você se sente bem, leve? Eu acho que é sobre isso, a gente procurar conexões verdadeiras e que nos faça crescer internamente. E eu tava pensando nisso, eu falei assim, poxa, verdade, né? Tem cada pessoa, tem um tipo de conversa, parece que eu não consigo ter esse tipo de conversa, por exemplo, que eu tive hoje com o meu outro colega, porque a vibração não é a mesma, o papo não é o mesmo. E aí eu lembrei dessa parte da Bíblia que fala que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, presta atenção com as amizades que vocês têm, com o círculo que você convive. Tomando consciência disso, aí você vai começar a prestar mais atenção para não cair em armadilhas. O que acontecia muitas das vezes? Às vezes, quando eu estava com um amigo, um colega, que tinha um determinado tipo de assunto, às vezes eu sentia a obrigação de entrar naquele assunto para ser aceito. E hoje já não tenho mais essa vontade, essa necessidade de querer ser aceito por determinados grupos, tendo que falar de alguma coisa em específico. Eu acho que a gente consegue dar o nosso recado, manter a nossa verdade, sendo quem nós somos. E se a pessoa não gostar do seu novo eu, da sua nova... do que o seu coração está transbordando, é porque aquela pessoa não era para continuar na sua sintonia. Talvez você evoluiu, talvez agora você vai se conectar com outras pessoas que trarão novas possibilidades na sua vida. Então era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês hoje rapidinho. Hoje é terça-feira, feriado, chovendo horrores aqui, agora eu vou malhar. E eu tive essa necessidade, essa vontade de vir aqui compartilhar com vocês. Qual que é a qualidade dos amigos que vocês têm, que está cercado? O seu melhor amigo, a sua melhor amiga, vocês falam sobre o quê? É fofoca? É mal do outro? É sexo? É coisas que você tem que comprar? Ou é aquele papo leve, aquela coisa deliciosa, falar sobre família, de crescimento, de espiritualidade? Presta atenção, que aí já pode ser um indicativo do que você está se nutrindo para a sua vida. Beijo, bisou, au revoir.